Oi, gente, voltei. Eu gravei esse vídeo e eu tô tendo que gravar ele de novo, porque o arquivo ficou mudo. E esse microfone, eu sei, eu tenho consciência que tá tendo um zumbido aí no fundo. Infelizmente vai ter que ficar com esse áudio até chegar um novo. Eu meio que comprei um bonitinho, mas eu não sei se ele vai ser bom. Mas de qualquer forma, eu não posso fazer muita coisa a respeito disso. Eu tô chateada, mas acontece. Enfim, eu não queria gravar de noite. Eu não queria usar ring light. Eu não gosto da luz da ring light, eu não gosto da qualidade do vídeo por causa da ring light. Eu queria gravar na luz do sol, mas aconteceu os problemas aqui em casa de mais cedo. Só eu não tava conseguindo ter tempo porque tinha muito barulho, era muito carro passando, era muita buzina, era muita gente falando. E eu não consegui ter tempo pra gravar antes porque eu tava atolada de coisa na faculdade. Então eu acabei enrolando muito. Era pra ter lançado esse vídeo há muito tempo, era pra ter gravado esse vídeo há muito tempo, mas estou aqui com a luz da ring light. E em homenagem ao livro, eu estou com luzinhas vermelhas de fundo porque hoje é a resenha de The Outsiders. Eu estou um pouco chateada porque eu tô tendo que gravar isso de novo. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. The Outsiders, essa coisinha de capa dura e essa versão linda com as bordas vermelhas de 50 anos. É um clássico, olha só. Esse livro foi escrito em 1967. Olha só, a história de como eu conheci esse livro é meio engraçada, porque eu meio que sigo uns grupos de promoção de livros, tanto no WhatsApp quanto no Twitter. E veio a notificação desse livro em promoção e ele tava R$15. Eu fiquei tipo, como assim isso aqui tá R$15? Capa dura, com coisinha aí, eu tenho que dizer, a edição é linda. Meu Deus, a edição é linda, tem foto, tem coisa, tem muita coisa. E aí eu fui, curiar a sinopse, porque 15 conto. Aí eu fui ver e descobri que tem um filme disso. E é um filme com o Tom Cruise novinho. Cara, o Tom Cruise novinho é muito feio. Eu provavelmente vou colocar algumas fotos aqui do Tom Cruise no filme. E Tom Cruise muito feio, meu Deus, ele tá muito feio. Mas, enfim... Tom Cruise novinho, e eu achei a sinopse legal, falou muito de embates sociais, classes sociais e tal. Eu achei legal. E aí, eu ganhei ele. E aí, agora estou vindo trazer a resenha do que eu achei dessa belezinha. Primeiro, eu quero mostrar como é a edição. Olha essa coisa linda. Olha isso aqui, né? Olha aqui. Olha isso. Essa edição é muito linda. Essa é comemorativa de 50 anos, né? Porque é o livro de 1967. E tem muita coisa bonita aqui. Tem muita coisa bonita aqui. Fala muito sobre briga de gangue também, então, brigas. Aqui é um prefácio falando sobre como o diretor do filme foi exaltado para escrever. Foi uma petição de 301 assinaturas de estudantes, porque olha só, esse livro aqui, essa belezinha, faz parte da grade curricular dos Estados Unidos, de literatura. Você tem que ler esse livro nos Estados Unidos para fazer escola, tipo os que a gente tem aqui de Dom Casmurro, essas coisas assim. Esse livro faz parte da grade curricular dos Estados Unidos, porque é um clássico, eu achei isso bem legal, E 301 estudantes pediram para ele fazer um filme disso, porque foi um livro que marcou muito. Porque na época, quando foi escrito, não tinha um livro para uma comunidade específica de adolescente e jovem e pobre. Esse livro fala bastante sobre classes sociais e fala sobre uma classe social mais baixa. E foi o primeiro livro que vários estudantes conseguiram se identificar lendo. E aí eles pediram para o diretor fazer um filme disso porque não tinha. E aí ele se sentiu cativado, ele fez o filme e tal. E ele, aqui no prefácio, fala muito sobre a história do livro e sobre como ele se sentiu cativado para fazer o filme. O filme é de 1980 e alguma coisa. E em cada início de capítulo tem uma foto, tem um desenho, tem uma coisa, tem uma arte. Olha, os capítulos sempre começam assim, ó, aqui é o segundo capítulo, então sempre tem imagens no início dos capítulos. E no final tem foto do elenco do filme. Aqui, o povo do elenco do filme. Aqui é uma parte só de depoimentos. E são depoimentos porque, tipo, como essa edição é 50 anos depois, né, do lançamento do primeiro livro, aqui eles reúnem nessa edição de 50 anos os depoimentos dos atores que fizeram parte do elenco, e aí mostra a fotinha deles no elenco. Eu não sei qual deles aqui é o Tom Cruise, mas ele é muito... Tom Cruise é muito feio, meu Deus, mas enfim. O Tom Cruise não faz depoimento, tá? O Tom Cruise não faz depoimento, mas aqui tem as ceninhas deles no filme, aqui de brigas, porque, né, briga de gangue e tal. Enfim, tem bastante depoimento, olha aqui eles de novo. Eles de novo. Eu achei essa edição linda, achei essa edição perfeita, impecável. Agora a gente vai pra Estamos Lá. O que consiste? Tem bastante embates sociais, tem muitos embates sociais, tem muitas críticas a várias coisas na sociedade, tanto a estrutura familiar, quanto a classes sociais, quanto a aparências no sentido de estereótipos, preconceitos sobre pessoas pobres e ricas, essas distinções. Eu achei isso bem legal. E uma coisa é que a autora escreveu esse livro quando ela tinha 15 anos de idade. Sim, 15 anos de idade. E ela sempre foi muito inteligente, muito estudiosa, e ela sempre estava uma classe avançada, e ela sempre pegava matérias com pessoas mais ricas que ela. E um dia... umas pessoas desse grupo de pessoas ricas bateram no amigo dela, que é mais pobre, né, porque ela é pobre, e ela teve um estalo para escrever sobre esse livro. Então, tem duas classes sociais marcantes nesse livro, os Greasers e os Sops.
Os Greasers são os marginalizados, que aqui eu anotei, eu tenho um caderninho que eu anoto as coisas. Greaser, subcultura popular nos Estados Unidos entre 1950 e 1960, entre jovens da classe baixa e trabalhadora. Eram conhecidos pelo estilo associado ao rock, com cabelo comprido com brilhantina. No entanto, o termo também era usado de forma pejorativa. E os Socs, abreviação para Socials Playboys, são pessoas de classe média alta, cabelo cortado, ricos, adoram bater em greasers e invadir casas. São vistos como mocinhos, menos fazendo muita merda. Então, tem essas duas classes sociais. Os greasers são, tipo, os delinquentes, os pobres, os nojentos, os, sabe? São vistos assim, são bandidos, são, enfim, ruins. E os Socs são os mocinhos, são os ricos, são de boa aparência, são cabelo cortado, eles odeiam os greasers e eles gostam de bater neles em bando, inclusive. E ela colocou isso na história justamente porque aconteceu com ela. Ela era uma greaser que estava estudando numa classe mais avançada que só tinha Socs. E ela viu um grupo de Socs batendo no amigo dela, que é greaser também, e ela teve um estalo pra escrever sobre essa história. Ok. E uma coisa que eu queria ressaltar antes da história começar é que na parte dos depoimentos do livro, um dos atores, que eu vou botar o nomezinho dele aqui, um dos atores fala muito sobre como a autora, eu não sei se falar o nome dela porque tá em siglas e só tem o sobrenome que é Hinton, mas a Hinton, vou falar assim, a Hinton, como a Hinton foi importante porque ela escreveu esse livro quando ela tinha 15 anos e o livro foi lançado em 1967, quando ela tinha 16. E esse livro bombou, é um clássico, tá na grade curricular dos estudantes nos Estados Unidos. E como ela foi importante, porque ela foi a precursora do termo Young Adult, do gênero Young Adult. Então ela foi a mulher que possibilitou que outras mulheres pudessem se inspirar na escrita dela e escreverem sobre outras coisas que não fossem romance e garotos, sabe? E ela conseguiu abrir a porta pra pessoas como a J.K. Rowling, que eu não gosto da J.K. Rowling, vamos combinar que ela é bem escrota, mas eu acho muito legal isso, porque ela abriu portas pra que outras pessoas, outras mulheres pudessem escrever sobre esse gênero, que é um gênero que não tinha muito nos Estados Unidos naquela época, que é sobre adolescência, sobre um jovem adulto, digamos assim, né? O Young Adult, jovem adulto, que é sobre adolescência, mas não exatamente adolescência, é uma discussão mais pesada em volta, tem umas reflexões. Eu achei isso bem interessante. Começando a história, o livro é em primeira pessoa, o protagonista se chama Pony Boy. Sim, o nome dele é Pony Boy. Por que caralho ela quis colocar Pony Boy? Eu não sei, mas tem nomes estranhos nesse livro, tem bastante nomes estranhos nesse livro, eu não sei por que ela quis fazer isso, mas enfim. O protagonista se chama Pony Boy e ele já é apresentado a gente em primeira pessoa saindo do cinema. E aí a gente tem acesso a um pouquinho da personalidade dela. A autora, ela gosta muito ela sempre quando ela vai começar uma história, ela sempre pensa na aparência do personagem antes da história em si. Então ela sempre no começo, ela sempre vai descrever a aparência minuciosamente dos personagens. Ela sempre faz isso. Então, no começo, a gente já sabe que o Pony Boy, ele tem um cabelo grande, ele tem um cabelo cheio de brilhantina, ele tem um olho meio esverdeado, meio cinzentado, ele é mais ou menos alto, e ele é um greaser, e aí ele já explica o que é um greaser, e ele explica por que ele não podia estar saindo do cinema sozinho. E como eu disse, né, os Socs gostam de bater nos greasers, então eles vão em bando. E não é bom você andar sozinho sendo um greaser justamente porque tem perigo de você acabar num bando de Socs e aí você acaba apanhando por isso. Mas aí, ele tá saindo do cinema e aí a gente tem um ponto importante, porque a personalidade do personagem, ele é diferente. É aquele clássico, o personagem diferente, mas não necessariamente tão diferente assim. Ele é um greaser e ele se orgulha de ser um greaser, mas ao mesmo tempo ele é diferente um pouco, porque ele é quietinho, ele é estudioso, ele tem um QI alto, ele gosta de cinema, ele gosta de arte, ele gosta de desenho, ele gosta de música, ele gosta de ver o pôr do sol, coisa que greasers no geral não fazem, porque como eles são uma classe muito marginalizada na sociedade, eles não têm muito tempo pra isso, sabe? Eles são muito pobres, eles têm que batalhar e têm que amadurecer e têm que trabalhar desde muito cedo pra conseguir sobreviver e ter o que comer, e muitos acabam entrando pra vida do crime porque não vem outra possibilidade a não ser isso. E eles não têm muito tempo pra educação, eles acham isso chato, sabe? E o Pony Boy, ele é diferente porque ele é quietinho, ele gosta de estudar, ele gosta de ler, ele gosta de ver o pôr do sol, coisa que os outros greasers não fazem muito. Então, ele vai pro cinema sozinho porque ele realmente gosta de ir pro cinema, ele gosta de cinema, ele gosta de ver. Não é como os outros amigos dele, da gangue dele, que ou não tem tempo pra ir no cinema porque tá trabalhando, ou não gosta de cinema porque acha chato, que tem outras coisas mais importantes pra fazer, gastar o tempo deles do que ver filme, sabe? Então, ele tá saindo do cinema sozinho, e aí ele encontra um bando de Socs. Sim, e aí a gente tem acesso ao fato de que eles realmente batem muito, e eles fazem isso com um amigo em comum deles e deixam ele assim praticamente desacordado num terreno baldio perto da casa deles. Bem foda. E ele tá com medo porque eles querem cortar o cabelo dele. E aí é outro ponto que a autora deixa bem claro, que a marca registrada, pelo menos naquela época, era o cabelo grande. Faz parte da personalidade dele, sabe? E ele tava morrendo de medo que eles fossem ter que conseguir fazer alguma coisa.
Mas os irmãos dele conseguem salvar ele, e aí a gente tem acesso a os outros personagens, os irmãos dele e o resto da gangue, né? O resto da gangue deles. Como ela gosta de descrever minuciosamente a aparência e a personalidade dos personagens, ela sempre faz isso. Então, quando os irmãos aparecem, ela já começa falando sobre como é a personalidade deles, e o resto da gangue também aparece, e ela sempre vai falar como é a personalidade deles. Então eu vou começar com o irmão mais velho dele, que é o Derry. O Derry, irmão mais velho do protagonista, tem 20 anos e é muito durão e bruto. Trabalha para sustentar os irmãos depois da morte dos pais. É frio porque precisa amadurecer muito cedo. Implica demais com o Pony Boy e nada que ele faz é o suficiente. As pessoas têm medo dele. Então, basicamente, o Derry é o irmão mais velho que tá tendo que cuidar deles depois da morte dos pais. Ele é muito bruto, ele é muito grosso. O Pony Boy pensa que ele não gosta dele. O Pony Boy pensa que o Derry odeia ele, mas na verdade não é isso que acontece. O Derry ama muito ele quer sempre proteger o Pony Boy, mas ele demonstra isso de uma forma muito bruta. É aquele clássico, nada do que o Pony Boy faz pra ele tá suficiente, porque ele quer que o Pony Boy tenha um futuro, que ele seja incrível, que ele passe na faculdade, e ele é duro com o Pony Boy pra ver se ele consegue amadurecer, mas é aquela clássica relação de amor e ódio que os dois sempre têm. E, enfim, ok, o irmão mais velho, inclusive ele é descrito como um personagem com os olhos gelados, e as pessoas realmente têm medo dele, e eu gostei da descrição do personagem dele, porque ele é bem fortão. Ele é bem fortão, e geralmente os Grizzlies são magrinhos, porque já que eles são muito pobres, eles não têm muito o que comer, no geral, porque eles são muito pobres, eles sempre são bem magros, e o Derry não, o Derry é muito forte. O Derry ele é descrito como uma pessoa bonita, mas ele é lindo, só que como ele é muito frio, muito bruto, ele acaba não sendo tão bonito assim, sabe? E vamos para o outro irmão, o irmão do meio, chamado Soda Pop. Sim, olha só, mais um nome estranho, Soda Pop, a abreviação pra Soda, né? Tipo, o nome dele no apelido é Soda. Eu não entendi porque eu ainda não entendi até agora qual é a tara dela pra nomes estranhos. Mas enfim, eu gostei muito do Soda. O Soda é um neném, eu vou ler a descrição que eu escrevi sobre Soda ou Soda Pop. É o irmão do meio, 16 anos, é o irmão favorito do protagonista. Parece um galã do filme, tem um cabelo loiro, escuro, liso e olhos castanhos. Sempre protege o Pony Boy e sempre gosta de levar ele pros lugares. Ele é uma pessoa muito fofa, ele sempre tá querendo animar as pessoas, ele sempre é carinhoso, ele é um neném. Ele é um neném. E agora a gente tem o resto da gangue. Steve Randall, melhor amigo do Soda. Os dois trabalham juntos num posto de gasolina. Ele tem 17 anos, não gosta do protagonista e ele se irrita muito com ele, porque ele acha que, tipo assim, ele tem ciúmes do Soda, porque ao mesmo tempo que, como eu disse, o Soda gosta de levar o Pony pros lugares, o Steve não gosta disso porque ele fica tipo, caralho, eu quero sair com o Soda, eu quero pegar as meninas e eu nunca posso fazer isso porque o protagonista tem 14 anos. O protagonista tem 14 anos. E ele não gosta muito do Pony Boy, porque como o Pony Boy, ele é muito quieto, ele gosta muito de estudar e essas coisas assim, ele acha o Pony Boy meio falso, sei lá, ele não foi muito com a cara do Pony, ele não gosta muito, ele deixa explícito que ele não gosta muito do Pony. E aí temos outra pessoa, o 2-Bit Matthews. Ele é o mais velho, debochado da gangue, nunca parava de fazer piadas, mesmo quando tinha policiais perto, ele fazia com os policiais. Ele é tagarela, ele gosta de dar opinião em tudo e repetia muito de ano, mas gostava da escola. E aqui, um ponto que eu queria ressaltar é que tem muitas críticas, né, como eu disse, tem muitas críticas sociais no livro e tem muitas críticas também ao sistema de educação, porque é aquilo. Não é todo mundo que vai conseguir aprender uma coisa no mesmo ritmo, sabe? Tem gente que aprende num ritmo mais rápido, tem gente que aprende num ritmo mais lerdo e tá tudo bem, tá tudo bem. E não é porque você aprende de um ritmo mais lerdo, que você tem que ler 2 vezes, que você tem que entender mais de uma vez, que você tem que prestar atenção de um jeito diferente, que você é burro, sabe? Mas antigamente não era assim. A visão pra escola era muito tipo, se você não pegou o assunto aqui agora, você é burro e foda-se, você vai repetir de ano. Não tinha aquela preocupação com o aluno pra você acompanhar o aluno, pra você ver se você consegue fazer ele evoluir. E também tinha um preconceito com relação à classe dele, porque ele é pobre, ele é greaser, ele é malandro, ele é delinquente, sabe? Então, tipo, os professores só olhavam pra ele e falavam, ele não tem futuro, ele não entende nada, então foda-se, vai repetir de ano, sabe? O que acontece aqui no Brasil? As pessoas, têm um estereótipo e não é todo mundo que consegue ver a educação como uma coisa interessante de se fazer, porque você tem que trabalhar muito pra conseguir ter sustento e você acaba não tendo tempo pra educação, acha a educação chata, porque o sistema não favorece também, porque os professores também olham pra você e pensam, você não quer nada com a vida, sabe? É basicamente essa temática que o livro sempre passa. E ele gosta de fazer críticas ao sistema de educação, porque em alguns momentos do livro, o Pony, como ele é inteligente, né, ele gosta de ler, ele tem notas altas, ele faz muitas observações sobre isso. Ele conseguia olhar pros amigos dele e ele via que, tipo, eles não eram burros porque eles perdiam de ano, sabe? Eles não eram burros, eles só pegavam matéria em ritmo diferente. Eles entendiam as coisas, mas eles entendiam de um jeito diferente. E ele fazia as observações sobre como não tinha um acompanhamento nesses alunos, né? Como não tinha um incentivo para esses alunos terem vontade de estudar, terem vontade de aprender, terem vontade de sabe? Porque os professores olhavam pra eles e falavam, você não aprendeu desse jeito, então você é burro e foda-se, sabe?
E aí eu achei legal que tem esse tipo de crítica no livro também. Seguindo pros esta gangue, ainda faltam mais dois. O Dallas, que é o Dallas Winston Daly. Parece um elfo, cabelos quase brancos de tão loiros e muito barra pesada. Era de Nova York e lá já foi preso diversas vezes e gostava de participar de brigas de gangue. Ele é um escroto. E aí, eu queria deixar ressaltado que ele é um filho da puta, ok? Ele é um escroto. Ele faz muita merda, ele é um babaca, mas ao mesmo tempo ele é muito foda no sentido de, tipo, ele apanhou muito na vida. Ele começou a trabalhar com 10 anos de idade. O pai dele não dá a mínima pra ele e acha que a mãe dele morreu. Ele teve que crescer muito cedo e pra ele demonstrar afeto, demonstrar carinho, demonstrar ser uma pessoa boa no geral, era sinônimo de fraqueza, porque ele cresceu desse jeito e ele acha que se ele demonstrar afeto, se ele demonstrar que ele gosta das pessoas, se ele não demonstrar que ele é um babaca, sabe? Ele acha que isso é fraqueza. Então, ele é uma pessoa boa, mas ele faz muita merda. E aí o último da gangue, o Johnny. Johnny Cage era o mais novo da gangue, magrinho, olhos grandes e nervosos. Apanha do pai e a mãe não liga pra ele, era o protegido da gangue. Ele não é exatamente o mais novo é o Ponyboy. O Ponyboy tem 14 anos e o Johnny tem 16. Só que o Johnny, ele é muito ferrado. Ele tem uma vida muito ferrada. Ele apanha muito do pai e a mãe dele realmente não liga pra ele. Se ele morresse, tipo agora, a mãe dele tava foda-se pra ele. É muito triste e o único jeito que ele tem carinho, o único jeito que ele tem afeto é na gangue. A gangue trata ele como se fosse o irmão mais novo. E falando sobre isso, eu até salvei uma parte que é muito pesada, que é da relação do Johnny com a mãe dele e com os pais dele. A mãe fingia que ele não existia, a não ser quando ficava de saco cheio de alguma coisa. E aí, dava pra ouvir ela gritando com ele da nossa casa. A gente tem um panorama dos personagens principais, a gente tem como é a relação deles juntos, como eles se sentem juntos e tudo bonitinho. E aí vai seguindo a história. E aí, bom, eles salvam o Ponyboy de um ataque do Sox e ele deu uma bronca, né? Porque não era pra ele estar andando sozinho. E aí, no dia seguinte, o Dallas ele pede pro Johnny, pro protagonista, ir junto com ele no cinema. Meio que no drive-thru. Sabe aqueles tipo de cinema clássico dos Estados Unidos que era uma telona com vários carros que dava pra você levar alguém pra assistir junto dentro do carro, enfim. Eles vão. E aí as coisas acontecem muito rápido. E aqui era a minha crítica, porque eu não consegui achar a história profunda. Eu achei a história meio rasa, porque o livro é bem curtinho, ele tem umas 200 páginas. Tipo, fora os depoimentos que eu falei, né, que tem os depoimentos dos atores e tudo mais, ele tem umas 200 e poucas páginas e eu sinto que as coisas acontecem de forma muito rápida. Acontecem muitas tragédias. Acontecem muitas tragédias ao longo do livro e elas acontecem de forma muito rápida, não tem como a gente processar elas direito, não tem um link entre elas, sabe? As coisas só é jogado na sua cara que acontece isso, é jogado na sua cara que acontece isso, e você fica tipo, caralho, parece como isso aconteceu, por que isso aconteceu, o que tá acontecendo, sabe? Você não tem um ritmo cadenciado de acontecimentos que você pode processar o que aconteceu e você pode entender por que aconteceu, e não tem uma profundidade. Eu senti que a história é muito rasa. E aí é outra crítica. Como eu disse, a autora escreveu esse livro quando ela tinha 15 anos. E é muito explícito que ela tinha 15 anos quando escreveu esse livro. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu tô falando com isso, mas tipo, a linguagem que ela usa, o jeito como ela escreve, tá explícito que ela tinha 15 anos quando escreveu isso. E eu não acho tão legal assim, sabe? Eu não sei explicar o que eu senti lendo esse livro, mas eu sei que as coisas acontecem de forma tão rápida e não tem um aprofundamento. Eu não sei se é porque eu gosto de livros tipo grandes, tipo Stephen King, sabe, que tem um livro de 1.300 páginas dele que eu li. 1.300 páginas. Eu gosto do jeito como o Stephen King, incrível como eu sempre cito o Stephen King em todos os vídeos, mas enfim. Eu gosto como o jeito do Stephen King, ele introduz você no personagem, você se sente o personagem e ao mesmo tempo você não se sente o personagem, você se sente próximo a ele e você se sente ele ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto disso que ele faz e eu gosto como ele consegue descrever o personagem muito bem e o contexto da história, ele gosta de contextualizar todo o redor, tudo o que tá acontecendo, e esse livro não fez isso. Esse livro só jogou as coisas na sua cara, na minha cara. Jogou as coisas na minha cara e eu tive que processar isso. E eu não tive tempo, sabe? Não exatamente tempo, mas que tipo, beleza, aconteceu uma parada aqui. Eu fiquei, caralho, aconteceu uma parada aqui, meu Deus. Aí quando você vai pra outro capítulo, acontece outra desgraça e você fica tipo, peraí, calma lá, aconteceu um negócio ali. O que tá acontecendo? Sabe? Eu achei as coisas muito rápidas. Eu achei as coisas muito jogadas na cara de um jeito meio forçado. Eu não sei. Eu só sei que eu não gostei tanto assim disso, sabe? Eu não sei, eu não consegui ter um afeto grande pela história por causa disso. A história é muito boa, tem muitas reflexões, tem muitas críticas, tem muitas discussões importantes. É um negócio muito válido, mas o jeito como foi escrito, eu acho que podia ter mais coisa. Mas, ok, continuando a história, eles vão pra esse drive-thru. E aí, eles conhecem duas meninas, que são Sox. Olha só, elas estão sozinhas no drive-thru e o Dallas começa a mexer com elas. E o Johnny e o Pony dão uma bronca nele, ele vai embora. E aí as meninas chamam os dois pra assistir filme junto com elas.
elas explicam que os namorados delas, tipo, elas estavam bebendo e elas brigaram com eles porque eles estavam bebendo. E aí é um ponto que os personagens dessa história, eles fumam e bebem desde muito cedo. O Pony é viciado em cigarros, ele tem tipo 14 anos. E o pessoal gosta de beber, mas não era pra estar bebendo, sabe? Enfim. Aí as meninas falam que elas ficaram com raiva deles porque eles estavam bebendo. E aí eles assistem um filme juntos. E aí acontece muita desgraça depois disso. Que foi, só desgraça, só desgraça, só desgraça. Eu não vou contar desgraças, mas depois desse encontro, os namorados encontram ela com eles. E aí eles ficam putos porque, né, Socks e Grizzlies não podem se misturar. E aí tem toda uma treta muito gigantesca, acontece uma desgraça. Acontece muita desgraça e as desgraças são jogadas na sua cara de um jeito muito aleatório. E aí você, tipo, fica muito perdido e não sabe o que tá acontecendo. E aí, do nada, eles têm que fugir e se esconder. E eles têm que cortar o cabelo. Acontece. Eu não vou exatamente contar o que acontece, mas eu só vou dizer que o Pony e o Johnny têm que fugir. Ninguém sabe onde eles estão foragidos, acontece uma desgraça. E eu não vou contar a desgraça, porque, né, spoiler, eu gosto de dar spoiler, mas não é pra tanto também. E eles têm que cortar o cabelo, eles têm que mudar o cabelo. E aí é uma parada que a autora gosta muito de ressaltar, porque ser um Greaser é ter o cabelo grande. O cabelo grande com a brilhantina era o ponto-chave deles, da personalidade deles, representava o que eles eram. E tirar isso de um Greaser é a maior ameaça que pode ser, porque é o que eles são, aquele cabelo representa o que eles são. Eles têm orgulho de ser daquele jeito, sabe? Eles batalharam muito na vida. E tirar isso deles é a maior ameaça que se pode fazer. Mas eles têm que fazer isso e eles ficam muito tristes por ter que cortar o cabelo. E é muito foda, essa parte é bem triste. Tem muitos livros que tem frases icônicas, né? Como o Ok Ok de A Culpa é das Estrelas. E tem outros livros com outras frases icônicas que descrevem, que definem o livro e tudo mais. E aqui tem uma, que é Permaneça Dourado. E aqui ela surge basicamente no final, mas o começo dela é na parte que eles estão fugindo. O Pony e o Johnny estão fugindo, estão escondidos numa igreja. E um dia tem um pôr do sol. Oi, aqui é a Ruth do Futuro pra dizer que eu tinha gravado uma parte explicando só sobre por que a frase permaneça dourado, por que tem um poema, por que tem um pôr do sol, mas eu decidi cortar isso porque ia ficar informação demais, eu acabo falando demais, me empolgando demais nos vídeos e acabo dando muita informação. Eu acho que ler o poema e saber sobre o pôr do sol, essa parte aí, a interpretação do poema, tudo bonitinho, que eu nem expliquei que tem um poema, mas enfim, eu cortei essa parte só porque ler isso no livro, essa experiência de ler sem saber do poema, sem saber da interpretação, é válido e é muito mais legal do que eu contando. Então, fiquem curiosos e leiam o livro porque vale a pena, ok? Acontece uma desgraça muito pesada, que é muito triste e muito emocionante. E aqui é uma parada que eu anotei e é o que eu queria muito falar sobre. Acontece uma desgraça e alguém vai parar no hospital. Não vou dizer quem, mas alguém vai parar no hospital. Estado grave. E eles ficam muito tristes com isso, né? Porque a gangue inteira se ama e tal. E né, tem uma pessoa no hospital em estado grave, foda, ainda mais porque eles são pobres em estado. Você sabe que nos Estados Unidos a saúde não é barata, né? Não é barata, então foda. Tem uma frase, né, aqui. Grizzlies não choram na frente de estranhos. Alguns de nós nunca chegam a chorar. Eles esqueceram como chorar quando ainda eram crianças. Caralho, isso é muito pesado. E é foda porque as crianças desse livro, elas têm que passar por uma carga tão pesada de situações que você fica assim, tipo, porra, uma criança de 14 anos não devia estar vendo isso. Uma criança de 14 anos devia estar fazendo tantas outras coisas do que ter que lidar com tantas coisas pesadas. Porque todo mundo teve que amadurecer tão cedo pra sobreviver, pra ter o que comer, pra, sabe, fazer alguma coisa. E eles viram tanta desgraça justamente porque o meio que eles são inseridos é perigoso, né? Eles estão inseridos na criminalidade de algum modo. E é foda porque é uma criança de 15 anos escrevendo sobre essas coisas, então ela meio que presenciou algumas coisas. Definitivamente ela presenciou algumas coisas, não é à toa que ela se inspirou no Ponyboy. Tipo, a personalidade do Ponyboy é basicamente ela, quando ela tava escrevendo esse livro. E ela imaginou tanta coisa pesada, e é tão foda isso, sabe? Porque é uma criança presenciando tanta desgraça, é bem pesado. Aqui chega um ponto. Lembra da garota que eu falei que eles encontram a Sokka e tal? Ela acaba realmente fazendo amizade com eles. Ela vira meio que uma espiã deles. E ela fala sobre como a vida de um Sokka não é perfeita. O Ponyboy tava falando sobre como a vida deles era fodida, sabe? E como ele sentia que os Sokkas tinham nojo deles, pena deles e essas coisas assim, e que ele achava isso absurdo porque eles são perfeitos, eles têm tudo. E aí a Cherry chega num ponto que ela fala que, tipo, cara, a gente tá fudido também, sabe? E aqui é uma coisa legal que eu achei da autora colocar, é que, tipo, eu anotei duas frases aqui, em dois momentos que o Ponyboy conversa com o Sokka, com a menina e com outra pessoa.
Nesses dois momentos ele faz uma reflexão sobre como todo mundo tá ferrado, todo mundo tem problemas, e não é porque um problema é maior que o outro deixa de ser importante, que o outro deixa de fazer a pessoa sentir. E são duas frases bem legais que eu anotei aqui. A vida é dura pra todo mundo, mas é melhor assim. Assim você sabia que o outro cara também era um ser humano. A gente parece bandido e eles parecem gente fina. E às vezes era exatamente o contrário. Boa parte dos bandidos que conheço são muito gente fina, por baixo daquela brilhantina no cabelo. E pelo que eu ouvi falar, tem muito só que é ruim até a alma. Mas as pessoas em geral só querem saber da aparência. Os grises sempre são vistos como os bandidos, os delinquentes. Não importa se você é uma pessoa boa, mas você é pobre, você acaba vivendo esse meio, você acaba se identificando com esse estilo, né? Você automaticamente é uma pessoa ruim. E se você é riquinho, se você tem cabelo cortado, se você tem uma aparência, se você tem roupa de marca, se você tem carro, você é obviamente uma boa pessoa, sabe? Você pode fazer merda, porque eles fazem muita merda, mas no final vocês vão ser os mocinhos, sabe? É muito aquela coisa de aparência. A pessoa, não necessariamente só porque ela tem uma boa aparência, ela é uma pessoa boa, sabe? Todo mundo pode ter a chance de ser escroto. E eu achei essa reflexão legal também. Eu achei essa reflexão muito legal. E aí, eu vou meio que contar o final. Será? Olha, spoiler, hein? Estejam avisados. Mas, basicamente, o Pony reflete sobre tudo o que aconteceu na história até então do livro, né? Ele reflete sobre tudo o que aconteceu até o momento, todas as coisas que aconteceram, todas as tragédias que aconteceram, todas as desgraças. E ele pensa, cara, eu quero contar essa história do ponto de vista dos que não são considerados os mocinhos, sabe? Eu quero contar essa história do ponto de vista, desse ponto de vista. Eu quero que as pessoas saibam o que aconteceu com a gente. Eu quero que saibam, quero que lembrem de tais pessoas. E eu quero fazer isso. E aí ele começa a escrever, e o final do livro é o começo do livro, sabe? Então, tipo, a gente descobre que o livro, na verdade, era uma redação do professor. E eu achei isso bem legal. Eu achei essa sacada bem legal. Enfim, o meu ponto sobre essa história, eu gostei dela. Ela tem muitas críticas legais. Faz várias discussões sobre muitas coisas, sobre sistema educacional, sobre classes sociais, sobre aparência, estereótipo. Fala até sobre diferença de família, porque aí que é um ponto que eu esqueci de falar. A família do Pony Boy, ela consiste basicamente nos irmãos. Não é uma família tradicional de pai, mãe e filhos, sabe? São irmãos cuidando uns dos outros. A gangue também, de certa forma, é uma família. E não necessariamente essa estrutura familiar é ruim, sabe? É uma família com muito amor. Você tem dois extremos aqui. A família do Johnny, por exemplo, que o pai é escroto, a mãe é uma merda, meu Deus, a mãe dele é horrível. E era pra ser a família perfeita, sabe? Mas não é. E em contrapartida, uma família de irmãos é uma família maravilhosa, tem muito amor, tem muito, sabe, companheirismo. Então, acho legal ela fazer essas tantas críticas assim em uma história tão curta. Eu gostei dela. Mas não tanto assim. Como eu disse, eu tenho muitas críticas, mesmo no final justificando o fato da história ser pequena, né? Porque seria uma redação. Eu ainda não, sabe? Ainda não gostei tanto. Eu vou dar 4 estrelas. Eu gostei, mas não tanto assim, sabe? É um clássico, tá na grade curricular dos Estados Unidos, mas não me prendeu tanto quanto deveria ter me prendido. Não sei. Talvez preta pra outra pessoa. E, enfim, eu queria ter assistido o filme pra poder falar aqui sobre as diferenças, mas eu não assisti porque eu não quis piratear ele, porque eu tava com preguiça. Meu notebook trava com vídeo no YouTube, pelo amor de Deus. Ligar ele é uma dor de cabeça e eu não quis fazer isso. Eu podia ter feito isso porque eu enrolei muito pra gravar esse vídeo, mas eu não fiz, então eu não vou poder falar sobre o filme. Mas enfim, por mais que o final meio que justifique ser de curto assim, porque seria uma redação pra escola, eu ainda assim não gostei tanto assim do livro. Então eu tô dando 4 estrelas. É um livro legal, é uma história legal de se ler, pesada, mas é legal de se ler, tem bastante coisa. Eu ainda não falei, obviamente, eu não falo tudo, ok? Nas minhas redes, por mais que eu fale muito, eu não falo tudo do livro. Eu deixo para as pessoas, se as pessoas quiserem ler, leiam. Eu quero tentar, nos meus vídeos, colocar um incentivo pra você ler. Eu falo as coisas, eu acabo dando spoiler justamente porque eu quero que você ache tão interessante quanto eu achei, sabe? Enfim, eu quero que as pessoas leiam. Por isso que eu acabo falando muito. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Eu ainda tô me acostumando a falar isso. Mas enfim, se vocês gostaram, deixa um like e se inscreve no canal. E se não gostaram, por favor, falem pra mim porque não gostaram. Eu adoraria receber críticas construtivas. E é isso. O próximo vídeo provavelmente vai ser de uma trilogia chamada Guerra do Velho. É sobre um idoso de 75 anos, ranzinza, que vai se eleger no exército. Sim, se inscrever no exército com 75 anos, mas não é um exército qualquer, é um exército fora da Terra. E eu achei o livro bem legal e divertido, e provavelmente vai ser ele sim. E enfim, só deixando o spoiler pro próximo vídeo, olha só. Então até o próximo vídeo, obrigada por ter assistido até aqui, e é isso.